Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast A Vida é um Processo. Bom, você sabe que para mim é uma alegria ter você por aqui. É sempre muito legal a gente poder trocar aqui nossas ideias, trocar os nossos processos, a gente poder sempre aprender juntos, né? Então eu te convido a estar sempre aqui com a gente no nosso canal no YouTube, no Spotify e também no nosso Instagram. Então torne-se nosso seguidor, comente, curta, compartilhe com aquelas pessoas também que você sente no seu coração que precisam ouvir essa mensagem. Tá legal? Bom, quanto à palavra de hoje, a mensagem que eu tenho para você esses dias eu senti assim no meu coração um pensamento assim, né? Que ele veio assim primeiro para mim e o pensamento foi de escrever uma carta para Deus, né? E eu fiquei lembrando, porque quando eu era adolescente, quando eu era criança também, eu tinha muito hábito de escrever cartas, né? Então eu escrevia cartas pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, pra amigos, pro meu namorado, que hoje é meu marido. Eu tinha o hábito, tudo eu pegava e escrevia uma carta, né? E eu não sei, acho que com o tempo você acaba esquecendo até das coisas que você fazia, né? Você acaba fazendo novas coisas, você muda e aí você acaba esquecendo. E aí nesses dias isso me veio na memória, né? E aí me veio o seguinte pensamento: por que você não escreve uma carta para Deus, né? Escreva uma carta para Deus no próximo episódio. Aí eu pensei, não, acho que isso é um pensamento meu, acho que não é bem... Deus não ia falar pra mim, será que ele ia falar pra mim escreve uma carta? Acho que não, acho que fui eu. E foi só um pensamento, sabe? Fui seguindo minha vida, fazendo minhas coisas e, enfim, segui minha vida. Aí o que aconteceu? Eu tava assistindo, porque eu adoro, né, assistir vídeos falando sobre Deus, podcasts, isso pra mim é hobby, eu faço isso todo dia, né? E aí, o que acontece? Eu tava assistindo um vídeo, apareceu um vídeo de uma pessoa que eu não sigo. E aí eu assisti, né? O algoritmo me entregou, mas né, vamos ver o que é. E ele tava justamente falando sobre escrever cartas para Deus. E falou para as pessoas escreverem as cartas, ele falou até que ele ia orar por isso. E aí eu pensei, né? Coincidência, né? Eu não sou muito do tipo que acredita em coincidências, eu acredito em providências, né? Daquilo que Deus quer que você faça. Mas sabe como que é o nosso coração, né? Eu peguei e falei assim, não, deixa eu esperar ainda para ter certeza, né? Vamos ver. E peguei e mais uma vez segui minha vida. Antes que você fale, é porque você falou e aí o algoritmo te entregou. Então, o meu celular acho que ainda não consegue ler minha mente, tá? Eu tinha só pensado sobre essa palavra, eu não tinha ainda falado em voz alta. Então, não foi isso, tá bom? Aí, eu peguei, eu falei, bom, segue minha vida, sei lá, né? Sei lá. E aí, peguei e fui assistir. Continuei tendo esses pensamentos de escrever, né, a carta para Deus. E aí peguei e assisti a minha série, uma série que eu gosto muito. E na cena, né, eu não tenho certeza se eu posso falar o nome aqui de séries, né, questões de direitos autorais, enfim. Mas é uma série que eu gosto. E aí ela tem uma personagem e ela pegou e descobriu que ela tá com uma doença, né? E o que acontece? Eu confirmei esses dias que eu também estou com uma condição, uma doença. Ela se chama endometriose. Então eu sinto muitas dores e esses dias eu tive muitas crises de dor e foi difícil até para trabalhar. Eu precisei parar de trabalhar. Ontem, inclusive, fui pro médico, né? Fui pro hospital e tomei remédio. Depois acabou que o meu dia não rendeu nada, porque quando voltei, eu dormi, porque o remédio acabou comigo, né? Era um remédio muito forte e ele dava sono, né? E, enfim, dormi, ok, depois peguei, fui... Já não tinha mais pique pra sair, já tinha me perdido no meu dia, já tinha me atropelado. E aí fui assistir a série que eu gostava.
E eu, né, tô assim, pensando, procurando ver como que eu lido com essa questão dessa doença que eu descobri, agora que eu tenho que tratar, né, tenho que lutar para melhorar. E a médica me falou que não tem cura, mas que você pode buscar o tratamento, né? E a personagem estava justamente com um problema, a doença dela é um outro tipo de doença, eu francamente não me recordo o nome. E ela estava justamente triste porque ela sentia, o corpo dela ficava incapacitado para alguns movimentos, para algumas atividades que antes ela conseguia fazer e agora ela não conseguia mais. E ela estava lutando contra isso e por momentos, alguns momentos ela se sentia super para baixo, ela assim desanimava total, sabe? E sabe aquilo quando você assiste a série reflete aquilo em você e tal, enfim. Eu fiquei assistindo e fiquei meio assim, né, já meio tocada com a cena, ok? Mas aí, na próxima cena, assim, a mãe dela pegou e foi procurar animar ela. Pegou, assim, um caderno, tinha um outro caderno, assim, na frente, né? Ela pegou, levantou, assim, ali o caderno e foi ler e começou a ler sobre lutar, sobre estar passando por dificuldades e vencer. E era o próprio diário dela, de quando ela era mais nova, né? E aí ela ficou mexida com aquilo, porque no passado dela ela já teve uns problemas. E no passado dela, na história, né, ela tinha levado um tiro e ela teve dificuldades para melhorar depois disso. Foi muito complicado para ela. E foi um período de luta na vida dela, né? Então ela estava lendo, ela começou a ler, pensar sobre aquilo, de como tinha sido difícil antes e de como ela mesma, nas palavras dela, falava para ela mesma que ela conseguia, que ela tinha forças para fazer isso, porque ela estava lutando e então ela ia conseguir e no futuro ela ia lembrar disso. E aí ela achou uma carta que estava atrás do diário dela, que era dela para ela mesma no futuro, falando que era para ela não desistir, né? Para ela lutar. E era uma mensagem muito, muito bonita, né? E aquilo bateu em mim assim por conta dessa questão de doença, essa questão da carta, né? Mais uma vez apareceu sobre a carta. E aí eu já, né, até me emocionei, já fiquei mais assim, falei, meu Deus, né? Acho que eu vou falar sobre a carta. E aí eu fui orar agora há pouco, né, para Deus, e eu fui pedir a confirmação e já estava certo no meu coração que tinha que falar sobre uma carta para Deus. E inclusive me veio na cabeça, né, exatamente esse título, né, Uma Carta para Deus. Então é o nome do nosso episódio de hoje. Eu sei que foi uma introdução aqui um pouco longa até, mas era para você entender o contexto, né? Entender o porquê que o episódio de hoje se chama Uma Carta para Deus. Então, sendo assim, com todas as confirmações sentindo no coração, é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, eu escrevi uma carta, né? Ah, mas quem escreveu foi a IA? Então, né, a gente pode pedir ajuda para a IA para as coisas? Até pode, mas, né, de preferência não é para ela substituir a gente. Então, quem escreveu não foi a IA, foi a Yas, tá bom? Que é o meu apelido, Yasmin. Ou seja, eu escrevi, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo? É literalmente um caderninho aqui, escrevi com caneta. Eu gosto de falar essas coisas, e vocês sabem que eu já falei aqui em outros vídeos, porque às vezes a gente vai se apegando demais com a IA, com, né, o ChatGPT, eu também gosto, também uso, mas ele vai fazer isso pra mim, ele vai fazer aquilo, e legal, só que eu acho também que a gente também tem que, né, a gente não pode deixar ficar com uma preguiça mental, né, a gente também não pode parar de fazer as coisas pra só esperar que a inteligência artificial faça tudo por nós, porque senão daqui a pouco a gente, né, francamente, né, a gente não vai fazer então mais nada, então não tem sentido, né. Então, de vez em quando, a gente também tem que fazer as coisas nós mesmos, né? De vez em quando, não. A gente tem que sempre estar ali também em movimento, né? Sempre se movimentando, tá bom? Sendo assim, tá aqui a nossa carta. E aí,
eu escrevi essa carta e eu gostaria que você ouvisse com atenção, mas no sentido também de que eu acho que pode ter mensagens aqui que também podem ser suas para Deus. E também queria te convidar, se você sentir no seu coração, de você também escrever uma carta para Deus. Não precisa do Correios, não precisa de nada para você enviar para Deus, a não ser uma oração e uma conversa honesta com Deus. Mas quando você escrever a carta, quando você falar com Ele, Ele vai estar do seu lado, Ele vai estar ouvindo, Ele vai estar junto com você. Então eu te convido a fazer o mesmo e fazer quantas vezes você precisar, tá bom? Então eu vou começar aqui a ler a carta para você. Tá legal? Vamos lá. Querido Deus, quando o Senhor me falou para escrever essa carta para hoje, eu fiquei com dúvidas se era isso mesmo. Porque confesso que às vezes me confundo se o que ouço é a sua voz ou a minha mente. Mas acho que não sou a única. Sei que estamos aprendendo a reconhecer a cada dia mais a sua voz. Só que comecei a entender algumas características sobre a sua voz. Ela vem quando a mente está em silêncio, quando as palavras de oração já foram faladas, quando as lágrimas já deslizaram pelo meu rosto. Quando o meu coração é inundado pela paz depois de tanto chorar e clamar. Naquele momento em que meu coração fica em silêncio depois de esvaziar todo o seu peso de dores de processos, falando tudo o que sinto de verdade para ti. Sim, é nesse minuto que minha alma respira, cansada e ao mesmo tempo aliviada, porque não há mais nada para derramar perante o Senhor, pois contei toda a verdade que havia dentro de mim. E então sinto uma leveza e um pensamento pacífico que enche o meu fôlego, acalma minha alma, me enche de paz. É tão suave como um sussurro, tão agradável como o canto dos pássaros e ao mesmo tempo tão certeiro como uma flecha. E o Senhor me disse que falaria comigo através dessa carta. E eu entendi, te reconheci e te obedeci. Não porque sou perfeita, nem exemplar, porque ainda há muito em mim que precisa melhorar, mas porque te amo e te seguir é a única certeza da minha vida. Mas e agora? Como devo fazer? O que devo falar? Como devo me sentir? São tantas dúvidas que afligem meu coração que às vezes nem consigo expressar em palavras. E então meu lamento se expressa em lágrimas e de alguma forma eu sei que você entende, porque não há nada em mim que o Senhor não saiba. Aliás, sei que sabe mais sobre mim do que eu mesma. E antes de eu falar, já sabe cada letra que vou dizer e cada emoção que vou sentir. Sou como uma folha em branco. E o Senhor escreve cada parte da minha história e do meu ser junto comigo. Mas se sou uma página em branco, como sei o que escrever? O que estará na próxima página? Quantas páginas ainda tenho? Não, eu não sei as respostas, mas sei que o Senhor sabe, e é por isso mesmo que me ajuda a escrever letra por letra. Porque se eu segurasse minha caneta sozinha, eu não teria certeza sobre o que escrever. Desperdiçaria tinta, papel, linhas, palavras, páginas, o tempo. Quanto mais escrevo, mais percebo que nada sei e que o Senhor tudo sabe. Então, como posso não confiar no autor da minha vida? Pai, segura minha mão quando não houver forças para orar. Recolhe minhas lágrimas quando eu chorar sem cessar. Aquieta minha alma quando eu me desesperar, pois eu sei que nunca estou só, tu estás comigo. Hoje, escrevo essa carta para ti e percebo que já escrevi cartas para as pessoas importantes na minha vida, mas eu nunca havia feito uma carta diretamente para a pessoa mais importante de todas. Me perdoa por não ter percebido isso antes e te agradeço por me mostrar que posso escrever para o Senhor.
Como não amar aquele que me ama? Como não escrever para aquele que é o autor de tudo? Como não ser grata por tudo que ele faz por mim? Ah, sim, eu sei que eu fico ansiosa e acabo pensando em problemas, mas tenha certeza que existem milhares de livramentos em minha vida, mais do que sequer consigo entender. Então, Senhor, muito obrigada pelas coisas que sei e pelas coisas que não sei também. Ah, como o Senhor é especial. E agora eu sigo, não porque já estou pronta, pois a vida é um processo e o caminho é tortuoso, mas porque sei que em cada curva o Senhor está lá. Em cada queda, cada dor, cada tristeza, cada sofrimento, me fazendo ser cada dia melhor do que era antes, me transformando às vezes com muita pressão. Afinal de contas, como se lapida um diamante? E sim, dói. A pressão machuca, mas graças à nova forma que o Senhor me deu, consigo perceber como melhorei. E reconheço que ainda falta muito, mas eu sei que estará sempre comigo. A vida não é um conto de fadas, mas quando eu vejo pequenos milagres todos os dias, percebo como a sua mágica é viva. O sol, a chuva, o alimento diário dos pássaros, as plantas crescendo. São tantas coisas para admirar que até me surpreendo. E então, percebo que mesmo em meio à dor, o Senhor nos ensina a permanecermos fortes, vermos o lado bom da vida, pois ela é especial, feita pelo Senhor com carinho. O amor, a paz, a alegria, a amizade, a compreensão, a esperança, todas são dádivas de Deus. Então hoje, aprendo com o Senhor que posso sorrir mesmo em meio à dor. Obrigada por me ensinar, me amar, me apoiar, me orientar e, mais do que tudo, por estar exatamente ao meu lado. Eu te amo muito, Yasmin Augusto. Espero que você tenha gostado da minha carta, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Esse é um presente meu para Deus. É uma carta que, com muita alegria e com muita honra no meu coração, eu escrevi diretamente para Ele. E, mais uma vez, te convido a escrever uma carta para Deus também. Eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que Ele vai ficar muito feliz de ler uma carta sua. Ele já sabe tudo que está no seu coração, mas Ele fica feliz por ver as palavras vindas de você. Ele gosta de ouvir o que você tem a dizer, ele se importa com você. Então, te convido também a enviar essa carta para Deus, tá bom? Estou muito feliz por estar aqui mais um dia conversando com você e te convido a estar aqui no nosso canal para assistir o nosso próximo vídeo do podcast, tá legal? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até logo, um beijão e um abraço no seu coração.